Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas, espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados. Tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel, Ela encarou-o séria e olhou para os próprios sapatos. Ele sorriu, entre malicioso e ingênuo. Veja que lama! Só mesmo você inventaria um encontro no lugar desses. Que ideia, Ricardo, que ideia. Eu tive que descer do táxi lá longe. Ele jamais chegaria aqui em cima. jamais, não é? Pensei que viesse vestido esportivamente. E agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas. Lembra? Foi pra falar sobre isso que você me fez subir até aqui, hein? Ah, Raquel, E ele tomou-a pelo braço rindo. você está uma coisa linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver uma vez essa beleza toda. Sentir esse perfume. Então fiz mal? Você só podia ter escolhido outro lugar, não? E o que é isso aqui? Um cemitério? Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos, desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente, ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e eu te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Ver o pôr do sol. Haha. Ai, meu Deus. Fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe pra essa buraqueira só mais uma vez, só mais uma. E pra quê? Pra ver o pôr do sol num cemitério. Raquel, minha querida, não faz assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelos buracos da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue. Eu sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um instante numa rua afastada... Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E, aos poucos, inúmeras ruguinhas foram se formando em redor de seus olhos, ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era, nesse instante, tão jovem como aparentava, mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Tô sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele? Prefiro beber formicida. Escolhi esse passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver passeio mais decente. Não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor. Puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Ai, se nos pilha junto, então sim. Quero ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei desse lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Jamais seu amigo ou amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. Ai, é um risco enorme. Eu já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Eu não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, Raquel. Quantas vezes eu preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo. Pode me dar o braço, não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo. E, não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrando-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira alamedas de pedregulhos esverdeados, como se quisesse, com a sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte.
Foram andando vagarosamente pela longa alameda banhada de sol. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes, mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. Ela tirou a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. Isso é deprimente. Ai, vamos embora, Ricardo. Chega. Ah, Raquel, olha um pouco essa tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da tarde. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Eu tô lhe dando um crepúsculo numa bandeja. E você se queixa? Eu não gosto de cemitério, eu já disse. E ainda mais cemitério pobre. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas eu não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo! E vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor de seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as ruguinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco. Lembra? Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo tantão. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudades daquele tempo. Que ano aquele. Palavra que quando penso, não entendo até hoje como aguentei tanto. Imagine um ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você tá lendo, hein? Nenhum. Respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. A minha querida esposa. Eternas saudades. Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Apontou uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólita de dentro da fenda. Ela conchegou-se mais a ele. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos. A estúpida intervenção dos vivos. Veja, o musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer. Nem isso. Está bem. Mas agora vamos embora. Eu já me diverti muito. Faz tempo que eu não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer me divertir assim. Ai, chega, Ricardo. Eu quero ir embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais. Já andamos quilômetros. Eu nunca andei tanto, Ricardo. Eu vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa. Que feio. Lamentou ele, impelindo-a para a frente. E, tomando-a pela cintura, Dobrando essa alameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com a minha prima. Tínhamos, então, 12 anos. Todos os domingos, minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela. E ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. A sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos. Eram assim, verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas... Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos. Assim, meio oblíquos, como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que... Enfim, não tem importância. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei. Eu te amo ainda. Percebe agora a diferença? ela estremeceu. Esfriou, não. Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas.
A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheios de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. 2 vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera 2 triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha. Que triste é isso, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui. Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sorriu melancólico. Eu sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais de minha dedicação, certo? Mas já disse que o que eu mais amo nesse cemitério é precisamente esse abandono. Essa solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas. E aqui a morte se isolou total. Absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das 4 paredes, que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas. E nas gavetas, minhas raízes. Pó, meu anjo, pó. Murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. A cômoda de pedra. Não é grandiosa? Todas essas gavetas estão cheias? Cheias? Só as que têm o retrato e a inscrição, tá vendo? Nessa tá o retrato de minha mãe. Aqui ficou minha mãe. Vamos, Ricardo, vamos. Você tá com medo? Claro que não. Eu estou com frio. Suba e vamos embora. Estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão, frouxamente iluminado. A priminha é Maria Emília. Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato. Foi umas 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e vejo-a se exibir. Estou bonita? Estou bonita? Não, não é que fosse bonita. Mas os olhos... Venha ver, Raquel, é impressionante como tinha os olhos iguais aos seus. Que frio que faz aqui. Que escuro. Eu não estou enxergando... Pegue. Dá pra ver muito bem. Repare nos olhos. Mas estão tão desbotados. Mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Mas essa não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Seu menti... Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portinhola fechada. Tinha um sorriso meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi jazigo da sua família, seu mentiroso? Brincadeira mais cretina. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ricardo, abre isso imediatamente. Vamos, imediatamente. Detesto esse tipo de brincadeira. Você sabe disso. Seu idiota. É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Ai, brincadeira mais estúpida, Ricardo. Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando. Devagarinho. Bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ricardo, chega. Eu já disse. Chega. Abre imediatamente. Imediatamente. Agarrou-se à portinhola, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora eu preciso ir mesmo. Vamos. Abra. Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles, reapareceram as ruguinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo! Você vai me pagar.
dá a chave dessa porcaria! Vamos! Examinou a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não! Não! Voltado ainda para ela, ele chegara até a porta e abriu os braços. Foi puxando as 2 folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente, numa expressão embrutecida. Não! 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 Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado.